Ok, vamos então abrir agora a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse, de 1ª, 2ª, 3ª João e antes de 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos ver os versos de 13 a 16. Eu vou ler agora o verso 13, deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ver o restante dos versículos à medida da exposição, tá? Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Que nossas vidas possam corresponder às verdades que nós vamos ler hoje aqui, sobre as quais nós vamos meditar. Enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito nos incomode a mudar aquilo que precisa ser mudado e a perseverar naquilo que precisamos perseverar. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero começar com uma pergunta. Qual a maior evidência de que alguém realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus? Qual a maior evidência de que alguém realmente entendeu o Evangelho e creu no Evangelho? Qual a maior evidência de que isso aconteceu? Se nós formos atentar para o que as Escrituras nos dizem, a maior evidência será mudança. Mudança. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós entendemos o Evangelho, quando Ele domina o nosso coração, nós cremos nessas verdades, tem que haver uma mudança. Alguém já disse que quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, com o Evangelho, é como alguém que tem um encontro com um caminhão pesado vindo em alta velocidade. Não tem como você sair diferente desse encontro. Algo vai mudar na sua vida. Algumas pessoas, às vezes, têm reduzido essa verdade da mudança a algumas questões superficiais. Então, alguns entendem que o que vai mudar quando alguém realmente se encontra com Jesus? Vão mudar as minhas roupas. Então, eu vou vestir agora uma roupa diferente. Se é homem, vai usar uma roupa social, um paletó, uma gravata. Hoje eu estou todo descrente, que eu não estou de paletó e gravata. Se for mulher, vai usar uma saia grande, batendo no pé. O homem não pode mais usar short. Tinha um professor meu que ele disse que passou um bom tempo numa denominação que não era permitido o homem usar short, era só calça. E aí ele disse que um dia deu assim na cabeça dele, disse assim, hoje eu vou sair de short. Botou uma bermuda, disse que quando saiu no portão sentiu logo um vento nas pernas, não acostumado, Disse, misericórdia, isso não é de Deus não. Voltou e trocou de roupa. Depois ele entendeu que não tinha nada a ver, Mas naquele momento na vida dele. Outros vão entender que o que vai mudar é a sua linguagem, que agora você vai dizer a paz do Senhor, que você vai dizer, varão, vaso, vasilha, sei lá, alguma coisa assim, Aqui na igreja também a gente não tem muito esse hábito não, Eu falo boa noite, bom dia, tudo bem, Aí o irmão fala, Pai do Senhor, é o Pai do Senhor. Mas alguns entendem que é isso que vai mudar. Tem algumas tradições aí, mais radicais até, que o que vai mudar é que agora a mulher vai deixar o cabelo crescer, em todas as partes, no sovaco, nas pernas. Tem uma tradição aí que não pode não. Pode tirar, pode cortar, não pode fazer essas coisas não. Aí acaba com o emprego da Irla, as irmãs. Outros vão dizer que o que vai mudar é que se você bebia, você não vai mais beber, se você fumava, você não vai mais fumar. Enfim, a verdade é que algumas dessas coisas vão mudar realmente.
Tipo, se você se vestia de uma maneira indecente, que chamava mais atenção para partes do seu corpo do que para o seu caráter, para quem você é, para sua personalidade, então, claro que algumas dessas coisas vão mudar, né? Porém, a Bíblia, ela está muito mais interessada em uma mudança que é extremamente mais profunda do que isso. Isso é superficial. Você pode mudar essas coisas aí e não mudar nada dentro de você. O que a Bíblia quer é mudar o teu interior, é uma mudança de dentro para fora. Mudando o que precisa ser mudado lá dentro, as outras coisas elas vão seguir. Essas outras coisas vão acompanhar essa mudança no teu interior, no teu coração. Então o que a Bíblia quer é uma mudança que vai afetar o modo como eu enxergo todas as coisas. Ela vai mudar a minha visão de mundo. Alguns chamam na teologia de cosmovisão. Eu vou enxergar as coisas agora de uma maneira completamente diferente. Meu modo de pensar, meu modo de viver vai ser diferente. Não é só uma lista com posso ou não posso, né? Conjunto de regras. Pode isso, pode isso, pode. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas é uma mudança realmente profunda na maneira de pensar, de viver, de enxergar o mundo. Então, aqui no texto que nós vamos ler, eu quero ver com vocês pelo menos duas áreas que vão mudar quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Quando realmente a gente entende o Evangelho e aquilo entra no nosso coração. E a primeira área de mudança é a nossa mentalidade. A nossa mente, nosso modo de pensar vai mudar. Quando nós nos encontramos com Jesus, a mudança ela vai começar aqui. Você vai começar a pensar de uma maneira diferente. Você vai começar a ter uma mentalidade diferente. E mais uma vez, não é tipo assim, entrei num clube da igreja agora, né? Pronto, quais são as regras aí do clube? Eu agora sou crente, o que é que eu não posso fazer, né? Não está mais preocupado com o que não pode, né? O que é que eu não posso fazer? A ideia, irmãos, aqui é que agora você vai entender coisas que antes você não entendia. E porque agora você entende essas coisas, você não vai mais conseguir continuar do mesmo jeito. Você não vai mais conseguir olhar para as coisas do mesmo jeito. É por isso que a Bíblia ela vai usar a metáfora das escamas que caem dos olhos. É como se tivessem coisas sobre os nossos olhos que impediam que a gente enxergasse as coisas como nós deveríamos enxergar. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, de fato, é como aconteceu com o apóstolo Paulo, né, que caiu no chão e é dito que escamas, né, como que escamas caíram dos seus olhos depois. Então você vai entender o que realmente aconteceu com a sua vida e como é que isso afeta agora tudo mais na sua vida. Tudo começa na nossa mentalidade. Interessante que o verso 13, capítulo 1, verso 13, ele começa dizendo, portanto. Aqui ele está chegando a uma conclusão, com base no que ele já tinha dito antes, nos versos de 1 a 2. O que ele tinha dito nos versos de 1 a 2? Quando a gente estuda a língua original aqui, nós vamos perceber que os verbos que são utilizados, eles estão numa forma que a gente chama de indicativo. Essa forma, basicamente, ela é apenas uma descrição, uma explicação dos fatos. Ele está dizendo como é que as coisas são, tá? E Pedro, aqui, vai usar dos versos de 1 a 12 exatamente esses indicativos para explicar algumas coisas. E a partir do verso 13 em diante, ele vai começar a usar um outro tipo de verbo que a gente chama de imperativo, que tem a ver com, alguns falam de ordens, né, mandamentos. Mas a ideia muito mais do imperativo é que ele começa a colocar responsabilidade sobre nós. Ele começa a dizer, olha, eu expliquei para você essas coisas, né? Eu fui lá no indicativo explicando tudo, agora qual é a responsabilidade que você tem diante dessas verdades? Eu quero chamar você a um compromisso, uma responsabilidade com essas verdades. É o que Paulo vai fazer aqui agora. Ele vai trazer essas ordens, esses imperativos. Então, e é muito importante essa dinâmica, porque não dá para você chamar pessoas a uma responsabilidade, a um compromisso com algo que elas ainda não entendem. É por isso que começa aqui. Primeiro você precisa entender. Primeiro as coisas precisam ficar claras. Primeiro as coisas precisam ser explicadas. E aí depois você vai poder realmente se comprometer com essas verdades.
Quando eu cheguei aqui, por exemplo, na igreja, em Taitinga, né? A gente começou o trabalho de plantação da igreja. Eu cheguei, tinha algumas coisas que eu vi assim, que eu entendi, olha, isso aí precisa mudar. Os irmãos, tem alguém pregando ali? Vamos voltar para cá. Deixa que tenha os irmãos lá na salinha, que vão dar um jeito lá, tá? Mas enfim. Então quando eu cheguei aqui em Taitinga, eu tinha algumas coisas que eu via assim, que precisavam mudar. Por exemplo, chegava, né, no momento do louvor, tinha umas músicas assim que eu olhava assim, né? Essa música aí tá meio estranha, né? Tinha uma que dizia, quero mergulhar na mirra, me rasgo, não sei o que. Eu disse, não, isso aí precisa mudar. Só que, se eu simplesmente chegasse ditando regras para os irmãos, irmão, não tem que mudar. Por quê? Não, porque tem que mudar. A coisa não funcionaria. A gente precisa primeiro entender. Entender o que a palavra de Deus diz, o que ela ensina, para depois a gente entender por que precisa mudar. Então, quando a gente entende a verdade, a mudança é natural. Porque a gente entendeu. Então, eu nunca cheguei para os irmãos, por exemplo, do louvor e disse assim, tem que mudar isso daí, né? Não, eu fui ensinar para os irmãos. Nós vamos olhar o que a Bíblia ensina aqui sobre louvor, sobre adoração e tal. E nisso daí se tornou natural. Os próprios irmãos começaram a chegar para mim e disseram, pastor, dá uma olhadinha na letra dessa música aqui. Será que dá certo para a gente cantar essa música aqui? Será que não dá certo? Será que ela é boa? Será que não é? Então, a mentalidade vem primeiro. A mudança de mentalidade, ela vem primeiro. E o que foi que Pedro, ele explicou lá no capítulo 1, dos versos de 1 a 12? O que ele começou explicando para agora ele pegar e dizer assim, portanto, com base naquilo que eu expliquei, como é que vocês têm que agir. O que ele tinha explicado antes? Primeiro, Pedro já tinha explicado que nós somos eleitos de Deus. Fomos escolhidos pelo Senhor, pela graça do Senhor. Não foi porque nós merecíamos coisa nenhuma. Nós não merecíamos nada. Não foi porque nós queríamos e buscávamos o Senhor, porque nós não queríamos e nem buscávamos o Senhor. Foi graça, foi favor imerecido. Ele veio ao nosso encontro. E o que ele fez? Pedro diz, vocês foram regenerados, vocês foram transformados. Ele veio e fez algo em nós, que nós não podíamos fazer por nós mesmos, que nós nem queríamos fazer em nós mesmos. O Senhor veio ao nosso encontro e fez, operou mudanças em nós. E então Ele nos apresentou as suas promessas. O Senhor, então, Ele nos mostrou como Ele havia preparado uma graça, uma salvação que nós receberíamos quando o Senhor viesse. E Ele mostrou que nós, não apenas isso estava guardado para nós na vinda de Jesus, mas nós também estávamos guardados para essa salvação, para essa graça que o Senhor estava trazendo. Ele nos ensinou isso para que a gente entendesse que as grandes promessas do Senhor, as grandes bênçãos que Ele tem para nós, elas não são agora. A gente quer tudo agora, né? Não, quero agora, é agora. E se eu não recebo agora, cadê Deus? Onde é que o Senhor está? Eles tenham calma. O Senhor está trazendo as grandes bênçãos que Ele tem para vocês. É muito mais do que o que vocês esperam agora. É muito mais. Vocês podem até sofrer agora, por algum tempo. E Pedro nos ensinou o quê? Que isso faz parte. Faz parte do caminho, faz parte da preparação. Para que a nossa fé, ela seja trabalhada. Para que a nossa fé, a nossa esperança, elas não sejam colocadas no aqui e no agora. No que eu desfruto aqui agora. Ele já começou a nos ensinar, olha, essas coisas vão passar. Vocês vão perder muitas dessas coisas. Então a esperança de vocês, a fé de vocês tem que estar alicerçada, firme, naquilo que vai durar para sempre. Então, o sofrimento, a dor é parte do processo para nos fazer desapegar um pouquinho desse mundo aqui. Que a gente teima em olhar e achar que é tudo que a gente tem. Então Pedro nos ensinou que nós somos peregrinos aqui. Vocês são peregrinos, vocês estão de passagem por aqui. Vocês vão desfrutar de coisas boas aqui também. Não só é sofrimento, nada disso. Vocês vão desfrutar de muitas coisas boas também. Mas o destino final de vocês não é esse mundo do jeito que ele está agora. Vocês são peregrinos. A pátria de vocês é outra pátria, que ainda há de se revelar. Pedro nos ensinou que nós estávamos vivendo também o cumprimento de coisas que haviam sido profetizadas muito antes de nós.
Ele falou aqui dos profetas que já tinham falado acerca das grandes coisas que esperavam pelo povo de Deus, dentre as quais a própria morte do Filho de Deus, a sua ressurreição, no nosso lugar, pecadores. E aí Pedro nos ensinou que nós estávamos experimentando esse momento em que a palavra de Deus ela estava se espalhando por todos os cantos do mundo. Um momento que os profetas ansiavam por ver. Eles queriam que acontecesse no seu tempo. Pedro disse, ainda não é agora. Eles entenderam que estavam falando não para eles mesmos, mas para vocês. Ele nos ensinou que nós estamos experimentando e vendo Deus construir um povo santo, trazendo pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Estamos experimentando coisas que os anjos têm grande expectativa em simplesmente contemplar, olhar. Então Pedro falou todas essas verdades. E de todas elas, o ponto central foi essa. O Pai entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por nós, para pagar o preço que os nossos pecados mereciam. Nós é que deveríamos ter sido condenados numa cruz. Ele deu o Filho dele para garantir todas essas bênçãos para nós. Para garantir que nós fomos aceitos, agora somos filhos também. E que nós seremos guardados até o final. E que Ele, como um Pai amoroso, estará sempre, por mais difícil que nos pareça o momento, estará ali com suas mãos bondosas sobre nós, trabalhando nas nossas vidas. Portanto, ele chega no verso 13. Diante de todas essas verdades aqui, com a sua mente alimentada por todas essas verdades, o que você faz agora? O que nós devemos fazer agora diante dessas verdades? Aqui no verso 13, nós vamos encontrar alguns verbos, mas aqui o imperativo, né, que eu falei para vocês, aquele mandamento, aquela responsabilidade que ele coloca, está na expressão: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Coloquem toda a esperança de vocês. Então, diante de tudo isso que eu falei, onde é que tem que estar firmada a esperança de vocês? É na graça que o Senhor está trazendo quando Ele for revelado. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, essa palavra esperança, para Pedro, ela é utilizada assim, muito parecido com o que a gente entende por fé, por confiança, né? Por dependência. Então a palavra esperança aqui, ela teria uma ideia de confiem completamente, aguardem com plena certeza e expectativa por aquilo que vai ser trazido para vocês. Fiquem firmes naquelas coisas que foram prometidas e que Jesus trará quando Ele vier. Essa é a ideia aqui. É muito importante o que Pedro está dizendo. Os irmãos que vieram nos últimos domingos devem lembrar que esse povo aqui era um povo que estava passando por sofrimento. As coisas estavam ficando difíceis para eles. Estavam já experimentando algum tipo de perseguição ali onde eles viviam. Dificuldades, às vezes, talvez para comercializar. Estavam sendo mal vistos, descartados da sociedade. Porque eles agora haviam rompido com as tradições do passado. Haviam rompido com a antiga fé que eles tinham, com o paganismo. E haviam abraçado agora Cristo Jesus. Então, essa mudança na vida deles não foi recebida com bons olhos pelos seus compatriotas. É como na nossa vida muitas vezes. Né? Quando a gente se encontra com Jesus de verdade, quem nunca experimentou, né, daquele amigo chegar e dizer assim, agora é crente, é? Né? Não, agora é crente. Só que nessa época que era mais difícil. Uma coisa é você ouvir isso, você ouvir uma palavra assim, outra coisa é você ser impedido de realizar algumas coisas, ser hostilizado mesmo por causa da sua fé. E era o que alguns desses irmãos estavam experimentando. E nesses momentos de sofrimento, de dor, essas coisas elas tentam arrancar de nós a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa firmeza. Eles tentam nos abalar. Eles tentam tirar realmente ali o nosso chão, nos fazer tropeçar. Nesses momentos de dor, Jesus parece estar oculto de nós, parece que está escondido de nós. E Pedro está falando,
olha, há um dia onde ele será plenamente revelado, plenamente descoberto, onde ele romperá os céus e nós veremos. A plena confiança de vocês, a plena esperança que vocês têm que esperar por esse dia. Nesse dia, tudo vai se resolver. Por isso aqui, ele vai falar sobre a nossa mente estar pronta com essa esperança. Ele começa o verso 13 dizendo, portanto, estejam com a mente preparada. Talvez na tradução que você tenha na sua Bíblia tenha assim, portanto, cinjam os lombos do vosso entendimento. Tem alguém com tradução assim? Cingir o lombo do vosso entendimento. Pronto. O que significa, né? Cingir os lombos do entendimento. Isso aqui é uma metáfora que ele está usando. Naqueles dias, como é que eram as roupas? As roupas elas eram longas, né? E aí eu nunca tive essa experiência, mas as irmãs aí que costumam usar, por exemplo, um vestido, uma saia, para correr, para fazer alguma atividade assim que demanda muita agilidade, parece que é mais difícil, né? Se for um roupão assim, principalmente aquele tecido mais rústico, né? Então o que acontecia? Quando os homens, eles tinham que fazer algo desse tipo, eu vou lutar aqui, eu vou trabalhar aqui na agricultura ou alguma coisa, eu preciso de mobilidade, preciso me movimentar com rapidez. O que eles faziam? Eles levantavam aqui uma parte e eles amarravam aqui, né, com um cinto, eles cingiam. Essa é a ideia. Então a ideia de cingir os lombos, ela tem a ver com o quê? Com prontidão, estar preparado para a ação. Essa é a ideia aqui. Só que ele está falando, cingir os lombos do entendimento. Então, estejam com a mente de vocês pronta para responder aos ataques da tentação e da desesperança. Essa é a ideia aqui. A mente de vocês tem que estar pronta. Vocês vão ser atacados muitas vezes por essas coisas. Atacados pelo sofrimento, atacados por tentações. E a mente de vocês tem que estar pronta, firme, pronta para dar uma resposta com base naquela esperança que vocês têm. Então essa é a ideia aqui. Por isso que ele diz, na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ele virá. Ele está trazendo a sua graça. Ele vai consumar as suas promessas, o seu reino. Ele prometeu e ele cumprirá. Aquilo que ele disse, aconteceu. Ele ressuscitou como a primeira garantia. Nós falamos já sobre a ressurreição dele alguns domingos atrás. Como uma garantia ali, olha, o que eu estou prometendo para vocês que vai acontecer, está aqui a primeira prova. Ele ressuscitou. Portanto, fiquem firmes nisso. E quando as tentações vierem, quando o desânimo vier, quando a tristeza vier, quando a dor vier, olhem para isso e entendam, ele virá e vai mudar tudo. E vai resolver tudo, e vai transformar tudo. Tem uma música que diz, toda dor é por enquanto. Não vale a pena trocar essa minha esperança, essa minha certeza, aquilo que eu sei que ele está trazendo, por coisas que vão passar aqui. É muito interessante, ele vai falar sobre nós estarmos nessa esperança, expectativa. Só que ele vai dizer que há um jeito certo da gente estar esperando. Não é... Jesus prometeu algumas coisas aí, eu vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido, né? Porque as coisas não dão certo, já começa, né, deitado eternamente. Então eu vou ficar aqui só esperando. Não é uma atitude passiva essa espera. Os dois verbos que ele vai utilizar no verso 13, antes de dar essa ordem, esse imperativo, coloquem toda a esperança de vocês, os outros dois ele vai dizer como é que eu faço isso. Como é que eu coloco toda a minha esperança? A primeira coisa que nós já vimos, é estando com a minha mente pronta, preparada. E a segunda coisa que ele diz é o quê? Estejam alertas, diz aqui na minha versão. Na sua versão pode dizer assim, estejam sóbrios. Literalmente a palavra é essa mesmo, tá? Estejam sóbrios. Então, primeiro, com a mente pronta. O que Jesus prometeu para nós? O que foi que Jesus disse que nós deveríamos esperar por essas coisas? O que foi? Jesus prometeu assim, olha, quando vocês vierem a mim
e a vida de vocês for minha, então agora é só vitória. Agora é só vitória, né? Então tudo vai dar certo na vida de vocês, vocês vão prosperar, o casamento de vocês, vai deslanchar, né? A empresa que vocês nem tinham, né? Vai aparecer, né? A conta vai engordar. Foi isso que Jesus prometeu? Se for, eu estou esperando ainda, faz tempo, né? Algumas dessas coisas aí. O que foi que Jesus prometeu para nós? Primeiro, Jesus prometeu, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está dizendo, olha, aqui vai ter aflições, viu? Mas fica firme aí. Fica firme aí. Eu venci. Porque eu venci, vai chegar o momento de você vencer. Mas aguenta. No mundo tereis aflições. Jesus disse, olha como é que eles me trataram. Eles chamaram o Filho de Deus de Beuzebu, de príncipe dos demônios. Se trataram assim ao dono da casa, como é que vocês acham que vão tratar os servos? Então esperem para serem maltratados por esse mundo. Jesus, ele nos prometeu o quê? Tribulação. Ele nos preparou para isso. Perseguição. Bem-aventurados. Leram lá Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças? Bem-aventurados quando perseguidos forem e disserem toda sorte de males contra vocês por causa de mim. Bem-aventurados. É de vocês o reino. Então ele nos promete grandes coisas, mas o caminho até lá, ele nos prepara, ele deixa bem claro para nós. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter desconforto. E se não tiver, desconfie. Pode ser que tenha alguma coisa errada. Mas se tiver tudo certo, aproveite. Obrigado, Senhor, por esse tempo de bonança. Mas o Senhor, ele nos prepara para isso. Ele quer que a nossa mente esteja pronta para isso. Para a gente não ser pego de surpresa. E de repente, por que muitos têm naufragado, têm tropeçado? Porque eles têm criado uma expectativa errada. E quando as coisas não correspondem à expectativa errada que eles criaram, eles pulam fora do barco. Eu não sabia que ia ser assim. Eu pensei que ia ser desse jeito, que só ia ter coisa boa e tudo mais. E agora eu vi que tem irmãos que são pecadores. Olha. Eu não sou, né? Não tenho os irmãos que são. E agora tem que conviver com esses irmãos. De vez em quando o negócio não dá muito certo. O Senhor nos preparou para que a gente permanecesse firme, sabendo aqui nós vamos passar por dificuldades. Mas coloque completamente a esperança de vocês, confiem, aguardem nas coisas que Ele trará quando Ele for revelado, quando os céus forem abertos. Ele nos prometeu uma cruz, Ele nos preparou para uma cruz. O que Ele disse? Tomem a cruz de vocês e me sigam. O que é a cruz? O que é tomar a cruz? Pastor, minha cruz é minha esposa. É a minha cruz. Tem que botar ela no ombro e sair carregando. Pastor, minha cruz é meu filho. Minha cruz é meu patrão. Irmãos, qualquer um dos discípulos de Jesus entendia na hora quando ele falou isso daí. Todos eles já tinham visto alguém saindo pelas portas da cidade, arrastando uma cruz, cercado de soldados. Tomar a cruz significava o quê? Era pegar um caminho só de ida para a morte. Jesus nos preparou. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Esteja pronto para saber que talvez você vai ter que morrer por causa de mim. Esteja pronto para isso. Preparado. Mente preparada para absorver essas verdades. Porque se você não tiver uma mente pronta, entendendo isso daqui, quando a dor bater na sua porta, quando o sofrimento bater na sua porta, quando as coisas não forem do jeito que você imaginava, do jeito que você queria, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar e você vai pular fora do barco, porque você não estava com a mente preparada, pronta.
Você não estava colocando toda a tua esperança, não aqui, nas coisas aqui, mas naquilo que Ele prometeu que Ele vai trazer. É por isso que na parábola das sementes, Jesus fala de uma das sementes, que é colocada num solo entre os espinhos. E Ele explica o que é isso. Quando ela começa a crescer, aí vem as tribulações dessa vida, os cuidados dessa vida, o dia a dia, as atividades, os desejos, as coisas aqui, os problemas. E o que ela faz? Ela morre. Ela perde a sua vida. Ela perde esse ímpeto de andar com Jesus. Então, esteja com a mente preparada. Segunda forma da gente colocar toda a nossa esperança em Cristo é também, como eu já falei, estarem sóbrios, né? Sóbrios. Aqui quando ele fala sóbrio, ele não está pensando só em questão de, olha, não bebam demais, né? Beba com moderação, né? Não é isso aqui que ele está falando, a questão, ele não está pensando em bebida ou algo do tipo. O que ele está pensando aqui é mais uma metáfora. E a ideia é de você não estar anestesiado, não estar entorpecido, desatento, descontrolado, mas você está vigilante, acordado, desperto. Essa é a ideia aqui de sobriedade, tá? Qual é o efeito que a embriaguez ela traz sobre as pessoas? A pessoa perde o domínio próprio. A pessoa ela começa a não perceber as coisas como ela deveria perceber. Ela está num estado ali de torpor, de dormência. E o que Pedro quer é que nós sejamos o oposto disso. Estejam alerta, vigilantes, despertos. A mente de vocês tem que estar muito sóbria. E aí, nota a relação com o que ele vai dizer no verso 14. Diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, quando ele fala, olha, coloquem a plena confiança de vocês, com a mente sóbria. Para quê? Para como filhos obedientes, vocês não se deixarem amoldar pelos desejos do tempo que vocês eram ignorantes. No verso 18 ele vai falar daquela maneira vazia que vocês viviam. Então, olha a relação aqui. O que ele está dizendo, basicamente, é quando vocês não tinham experimentado esse encontro verdadeiro com Cristo, quando a mentalidade de vocês não tinha sido transformada pelas verdades do Evangelho. O que é que conduzia a vida de vocês? O que conduzia a nossa vida eram os nossos desejos. É o que eu quero. É o que me satisfaz. É o que me dá prazer. É isso. Eu vivo por isso. As minhas decisões são tomadas para chegar mais perto disso. Os meus desejos me direcionam. Minhas paixões. E ele fala que isso era no tempo da ignorância. É quando vocês não sabiam das coisas. Quando vocês não tinham essa mentalidade de Cristo. Naquele tempo vocês eram dominados por isso. Agora ele chama para uma nova mentalidade. O mundo, esse sistema anti-Deus, que segue os ditames do príncipe desse mundo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, que milita contra Deus, ele tenta embriagar você, entorpecer você com ofertas pobres de vida. Mas ele tenta fazer você olhar para isso com os olhos brilhando, achando que é ali que está o tesouro. É ali que está a alegria, é ali que está a felicidade. E ele vai tentando entorpecer você. Ele quer você anestesiado num porre de mentira. Ele quer que você não saiba para onde realmente você está indo. Você caminha com os olhos fechados, achando que ali é que está o seu prazer. Ele vai usar as sensações para te fazer acreditar nisso.
Para você acreditar que agora sim você encontrou onde você pode ser feliz. O que é legal, o que é curtir a vida. Mas, quem teve os olhos abertos por Cristo, quem teve as escamas arrancadas, quem teve a mentalidade preenchida com a verdade, agora consegue enxergar de verdade. Agora consegue entender. Não é isso que o Senhor tem para mim. Aquela cruz, Jesus morreu ali. Ele derramou sangue precioso por mim. Não é para isso. Não é para esse tipo de vida. É para um novo tipo de vida. Um novo jeito de viver. Mas quantas pessoas estão ainda entorpecidas por essas mentiras? Essa semana, passei com a Aline no carro e tinha uma moça, uma mulher, vindo na rua e ela vinha desse jeito assim. Desse jeito que ela andava. E as pessoas todas olhando assim. A gente passou ali no sinal, né? E aí tinha um pessoal lá naquela hamburgueria lá. Aí juntou, a gente parou no sinal, quando a gente olhou pra lá, juntou um monte de gente olhando assim, ó. Pra aquela mulher andando. Trôpega. Completamente entorpecida. Sem saber para onde ia. Vergonha. Mas para ela, talvez, naquele estado, ela estava se sentindo satisfeita. Estava experimentando o prazer. Aquilo que ela foi buscar no torpor. Para ela, talvez ela estivesse curtindo a vida. Por quê? Cega. A mentalidade entorpecida. Não enxergava. O mundo, ele faz isso. Ele oferece isso como se fosse o máximo do prazer. Ele vai te oferecer drogas. Ele vai te oferecer sexo. Isso aqui vai te dar prazer. Dinheiro. Se você tiver isso, se você tiver aquilo, aí você pode ter que comprar isso, comprar aquilo, ir para lá, ir para lá. Ele oferece como, é aqui que você tem que colocar completamente a tua esperança. A tua esperança de ser feliz. A tua esperança de ser satisfeito. É aqui que está o prazer, é aqui. Vocês já notaram uma coisa? Como o efeito passa rápido. E é porque passa rápido que as pessoas precisam sempre um pouco mais. Eu preciso de mais uma dose. Eu preciso de mais um pouco. Porque já passou o efeito. E eu preciso experimentar aquilo de novo. Eu preciso de mais sexo. Eu preciso de outra mulher. Eu preciso de outra pessoa. Porque aquilo que eu experimentei no começo já está caindo na mesmice. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso comprar uma coisa nova. Porque aquela que eu comprei, que eu achava, quando eu tiver isso eu vou me sentir realizado, agora eu já enjoei. Já abusei. Já virou comum para mim. Preciso de outra coisa. É uma dose a mais. De novo, de novo, de novo. Por quê? Porque o efeito passa rápido. Porque estas coisas não satisfazem. São falsas promessas. Elas não satisfazem. Satanás, ele te oferece, como um especialista de marketing, né? Ele faz a melhor propaganda para você. Mas ele não te diz a conta. Ele não te diz o que você vai pagar no final. E quando você menos percebe, você está lá, vagueando, sem saber para onde vai, arriscando tua vida. Uma vida vazia, que não vai te levar para lugar nenhum. Uma vez eu disse para uma pessoa, disse assim, olha, me diz uma coisa, essa pessoa estava enfrentando alguns problemas com relação a
excesso de bebida. Eu disse assim, olha, me diz uma coisa. Eu conheço muita gente que já deu um testemunho para mim, assim. Mas a minha vida estava desgraçada. Mas aí eu encontrei Cristo. Eu abandonei aquelas práticas. E as coisas mudaram para mim. Graças a Deus hoje está melhor. Agora tu já ouviu um testemunho de alguém que chegou para você e disse assim, olha, a minha vida estava muito ruim, estava desgraçada. Mas depois que eu comecei a beber, depois que eu comecei a usar droga, olha, as coisas melhoraram completamente. A minha vida na minha família, a minha vida no trabalho, na minha carreira, foi tudo assim, ó, minha comunhão com Deus, ó como as coisas melhoraram depois que isso aconteceu. Você já ouviu alguém dando esse testemunho? A minha vida estava uma bagunça. Mas depois que eu comecei a trair minha esposa, depois que eu comecei a ficar com outra, ai, tudo se ajeitou, a harmonia dentro da minha casa, as coisas na minha vida, minha comunhão com Deus, ó, ficou maravilhosa. Vocês já ouviram alguém falando essas coisas? Não existe isso. Não existe esse testemunho, porque tem uma conta que vai chegar. Chega aqui ainda, mas vai chegar muito mais no grande dia em que Jesus será revelado dos céus para receber o seu povo e para fazer justiça contra aqueles que quiseram dar as costas para ele. Não quiseram nada com ele. Trocaram ele, a plenitude de vida, por esse tipo de vida pobre que o diabo vende para você. Que não satisfaz, mas que ele quer te entorpecer exatamente, para você ficar com os olhos fechados, não pensar jamais naquele dia. Não pensar jamais que a sua vida passa. Não pensar jamais que há um dia em que nós prestaremos contas, estaremos diante dele. E naquele dia, tudo que vai importar é, ele foi o teu tesouro, ele foi o teu maior amor, ele foi aquilo que você queria mais do que tudo. Por ele você estava disposto a deixar tudo para trás. Se ele foi, ele vai abrir os braços, ele vai dizer, chegou o momento que você tanto esperava. Vinde, benditos de meu Pai. Entrem para desfrutar o que vocês tanto esperavam. Onde vocês estavam colocando a plena confiança de vocês. É o dia, chegou. Mas se você trocava ele por todas essas outras coisas, aquele não será um dia bom. Não será um dia feliz. Será o primeiro dos mais terríveis dias que virão. Se tudo o que você buscava eram estas coisas aqui, isso é tudo que você vai ter. É aqui. Paulo disse, se não tem ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Aproveita que é tudo isso que você tem. Mas nós temos uma esperança maior. A nossa esperança está em algo maior. Em algo maior. O Senhor, Ele diz, desperta. Fica alerta. Mentalidade alerta, clara, sóbria, agarrado à esperança do que Ele vai trazer. Ele tem muito mais. E comparado ao que Ele tem, tudo isso daqui é só vazio. É um saco furado que você coloca e não fica nada. Nada vai ficar. Nada. Então agora, vocês entendem que a nova vida, ela também é marcada por uma outra coisa. Por uma outra área que precisa ser mudada. A gente falou da mentalidade, e agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre a obediência. Essa nova vida, esse novo jeito de viver, ele tem uma mentalidade diferente. Faz a gente olhar para as coisas com uma outra perspectiva. A partir da perspectiva da eternidade. A partir da perspectiva da vontade do Senhor. Nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos. Nós temos um Senhor agora. E nós vivemos para agradar a Ele. E por causa disso, essa nova vida também vai ser marcada por obediência ao Senhor. Olha o verso 14. Ele diz, como filhos obedientes, ou na sua versão talvez esteja assim, como filhos da obediência.
como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós somos chamados a obedecer. Não porque Deus, ele é um estraga-prazeres. Deus, ele não quer que eu me divirta. E aí por isso ele fica me dizendo para fazer algumas coisas que não são legais. É o contrário. É porque Deus é um pai amoroso. Amoroso. É porque ele quer o melhor para nós e nós somos tão tolos que ficamos correndo para longe do melhor. Trocando o melhor pelo pior. Quando você dá ordens para os seus filhos, por que você dá essas ordens? Então, meu filho ali, eu vou dizer para ele, olha, não bote o dedo na tomada. Por quê? Por que, papai, que eu não posso botar o dedo na tomada? Porque eu quero privar você dessa alegria, desse prazer de botar o dedo lá e tomar um choque. É o interesse, é o propósito das ordens que nós damos para os nossos filhos. Por que nós damos ordens para os nossos filhos? Por que nós queremos que eles obedeçam? Porque nós queremos o melhor para eles. Porque nós queremos livrá-los dos perigos, daquilo que pode destruir a vida deles. É por isso. E Deus é um pai muito mais amoroso. Jesus disse, por acaso, vocês que são maus, ele diz, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês? Qual é o pai que você vai pedir um pão, ele vai te dar uma pedra, ele vai te dar uma serpente no lugar? Muito mais o nosso Pai Celeste. Ele é um Pai amoroso, ele cuida. Os mandamentos do Senhor, vai dizer, não são pesados. Por quê? Porque não são para acabar com a nossa alegria, não são para estragar o nosso barato. São como cercas de proteção do Pai cuidadoso e amoroso. São como as grades na janela. Fui lá no Abel esses dias, botou lá, né, Abel? Aquelas gradezinhas lá, como é o nome daquilo? Tela, né? As telas lá. Por que o Abel botou as telas lá na parte de cima da casa dele? Foi porque ele olhou assim e disse assim, olha, eu não quero que meu filho tenha uma experiência de subir aí, pular e virar o Superman, né? Ele colocou porque ele não queria ver o filho dele se acabando lá embaixo. Então ele botou aquelas grades de proteção. Assim Deus faz conosco. E nós somos chamados a sermos filhos da obediência, entender que o que Ele quer para nós é apenas o nosso melhor. E então, Senhor, o que te agrada? O que o Senhor deseja? Eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita, agradável. Se o Senhor está dizendo isso para mim, é isso que eu quero para mim. Porque eu sei que vai ser o melhor. Eu sei que será o melhor. Então, é muito interessante essa ideia, né? Filhos da obediência. É uma característica hebraica que é trazida aqui para dentro do texto grego, né? A ideia de um filho de alguém é um filho que tem as características, as marcas de alguém. O filho do fulano, ele tem traços que parecem com ele, porque ele é filho dele. Aqui a ideia é que a marca de um filho é o quê? Obediência. Tudo que é esperado do filho é o quê? Obedeça. O que a Bíblia diz? Obedece. Teu pai e tua mãe. Eu não vou gastar hoje muito tempo falando sobre pai e filho aqui, porque próximo domingo, na continuação do texto, ele vai falar um pouco mais sobre essa relação, e aí eu trago mais algumas aplicações aqui, mas a ideia é tudo que é esperado de você agora, é que você seja um filho obediente do Senhor, seja marcado por obediência, porque agora você já entendeu, sua mentalidade já foi transformada, você já entendeu que o que Ele quer para você, o que Ele manda você fazer, o que Ele exige de você, é para o teu bem, é o melhor para ti. Então obedece. E aí, o que ele vai dizer? Como filhos da obediência, né? Se sejam filhos obedientes, como é que vocês obedecem? O que vocês têm que fazer aqui nessa obediência? Ele vai dizer aqui. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A ideia aqui de amoldar, né? Realmente a ideia de uma forma, de um molde. O que ele está dizendo é, não entra nessa forma aí. Não permita que você seja moldado, conformado com o tipo de vida que esse mundo tem para você, que esse mundo oferece para você. Com o tempo que você era ignorante. O Senhor
não quer que você seja, que o pessoal chamava, né, do crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Ele diz, olha, isso é quem você era. Você não pode mais. Você foi chamado para um novo jeito de viver. Você não pode mais se conformar, entrar dentro daquela caixa de novo. Daquele molde de novo. Ser aquilo. Aquele velho homem já foi morto por Jesus na cruz. Sejam obedientes. Não se conformem com isso. Mas, tem aí no verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Qual é a forma que o Senhor quer que você entre aqui? Qual é o molde agora que você tem que ser encaixado ali? Ele vai parar as arestas e vai te fazer. É a forma do próprio Deus. Sejam santos como eu sou santo. Literalmente, no texto original, ele está trocado, né? É como, eu sou santo, vocês precisam agora ser conformados a essa santidade. É muito interessante aqui, porque a santidade, ela é um status que Deus coloca sobre nós. É por isso que Paulo ele vai escrever cartas, ele vai escrever lá, aos santos que estão em Éfeso. Ele chama todo mundo da igreja de santo. Aos santos. Então poderia me referir aqui à igreja como os santos, porque Deus ele deu esse status para nós. No momento em que fomos alcançados por Cristo, entramos nesse relacionamento com Ele, Ele nos declara, Ele nos considera como santos. Agora, santo, a gente tem às vezes uma mentalidade meio romanista, né? E entender que santo é alguém que fez um monte de coisa e agradou a Deus, assim, acima de tudo, e ganhou um bocado de mérito. Não tem nada a ver com isso. É um status. Deus olha para nós, Ele já nos considera aquilo que um dia nós vamos ser completamente. Então Ele olha para nós. O que significa a palavra santo? Santidade. Literalmente significa separado. A ideia é que nós fomos separados do pecado, separados daquele antigo tipo de vida que a gente levava, agarrado às paixões que a gente tinha, e a gente foi separado agora para ser aproximados do Senhor, para um novo jeito de viver, um novo relacionamento com Ele. Essa é a ideia. Então, Deus ele já nos considera aquilo que a gente tem que se tornar. Ele já nos chama de santos e Ele nos convida agora a obedecermos ao Senhor para a gente ir se tornando aquilo que Ele já nos considera por causa do que Cristo fez na cruz. Quando Cristo morreu, Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos tratou como se a gente não devesse mais nada. Então Ele já nos considera agora sem culpa. Mas nós ainda vamos sendo trabalhados, moldados, transformados, dia a dia. Até nos conformarmos completamente, a nossa identidade ser conformada com o nosso status que Ele já nos deu. E uma coisa interessante é que essa parte, sejam santos, literalmente, é uma ideia passiva aqui. A ideia é um imperativo, é uma ordem, ele bota sobre nós uma responsabilidade, mas a responsabilidade é como se fosse assim, ó, deixem-se serem amoldados à santidade. Deixem-se serem feitos santos. Lembra que Paulo disse que é Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar? A ideia aqui, portanto, é essa. É Deus que faz essa obra no final das contas. Sabe o que é o nosso trabalho? É não ir botando empecilho no meio. O Senhor, Ele já está trabalhando em nós. Ele já está nos direcionando, nos ensinando, nos amando, cuidando, nos moldando. Ele está dizendo assim, olha, deixa você ser levado nesse processo. Deixa você sendo transformado nesse processo. O nosso papel é, aprenda de Deus. Experimente o amor de Deus. Experimente a bondade. Ouça a voz de Deus.
Deixe você ser conduzido por Ele para longe do pecado e para mais perto dEle. Porque é isso que Ele está fazendo, é para aí que Ele está levando você. Até que você vai ser aquilo que Ele disse que você será. Aquilo que Ele já considera você como sendo. Esse é o propósito. Verso 16 que a gente leu. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É interessante que no grego aqui tem até um futuro. Vocês serão santos, porque eu sou santo. Deus escolheu se relacionar com a gente. Ele escolheu para que a gente viva com Ele por toda a eternidade. Na presença de Deus não tem pecado. Ele é tão puro de olhos que não contempla o mal, então Ele vai nos transformar. Ele vai nos transformar nisso, para que a gente possa, enfim, viver com Ele para sempre. Para sempre. Então eu quero que você entenda que a nossa obediência, ela é só uma resposta ao que Deus fez naquela cruz por nós e está fazendo agora, nos moldando a sua santidade, o seu caráter, o que Ele quer de nós. Não é mérito. Eu não obedeço para ganhar pontos com Deus. Eu não obedeço para chegar naquele grande dia e bater no peito e dizer assim, ó, eu fiz por onde? Eu agora valho o preço que foi pago por Jesus na cruz por mim. Por quê? Porque olha como eu fui um cara santo. Olha como eu fiz tudo certinho. Ninguém vai chegar lá naquele dia batendo no peito. Naquele dia nós vamos chegar lá pulando de alegria, dizendo, graças nós te damos, te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor fez em nós. Nós só estamos aqui porque o teu filho morreu por nós. E porque o Senhor segurou firme na nossa mão. E o Senhor nos levou pelo caminho. E o teu Espírito foi nos incomodando e nos fazendo entender que aquela velha vida que a gente vivia não era para nós. Que Jesus não morreu para a gente viver assim. E Ele foi nos convencendo de que tudo que importa, de que o melhor para nós está em te agradar, Senhor. E nós estamos aqui porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor é que perseverou em nos fazer perseverar. Então eu quero terminar hoje aqui fazendo algumas perguntas para você. Primeira, por que você tem resistido à vontade do Senhor? Tem áreas na sua vida que precisam ser transformadas. Áreas que ainda têm se parecido com aquilo que você era, mas que você não deve mais ser. Você não deveria mais ser. Tem relacionamentos que precisam ser transformados na sua vida. Comportamentos que precisam ser transformados na sua vida. Hábitos, desejos, práticas. E por que é que você tem endurecido o teu coração? Por que é que você tem resistido? Será que o Senhor ainda não tem falado claramente com você? Será o que mais Ele precisa fazer para que você entenda? Que você precisa abandonar, você precisa largar, você precisa deixar para trás. Sabe por quê? Porque tem coisa melhor para ti. Porque Ele não quer que você fique agarrado naquilo que só te destrói. Ele tem coisa melhor para você. E o que você precisa deixar para trás? Por que você ainda resiste? Por que você ainda se agarra? Ele está chamando hoje. Abre os teus olhos. Vê como você deveria ver. Abre os teus olhos. Entenda. Quando o pecado bater na tua porta, você poder dizer, olha, Cristo morreu por mim, não foi para isso. Ele tem algo melhor para mim, Ele está trazendo para mim. Portanto, eu vou ficar com Cristo. Eu vou dizer não ao pecado. O que Ele está dizendo é, seja sóbrio, fica alerta. Seja um filho obediente, sabendo que o que o teu pai tem para ti, quer para ti, é muito melhor do que o pecado tem para te oferecer. C.S. Lewis é que dizia que nós, muitas vezes, somos como crianças, mergulhados numa poça de lama, felizes, brincando, chafurdando naquela lama, simplesmente porque a gente não entendeu ainda que tem um oceano, uma praia maravilhosa, pronta,
esperando por nós, preparada para nós, disponível para nós. E a minha pergunta é: até quando? Até quando nós vamos insistir em chafurdar na lama, em trocar a praia de Deus, em trocar a glória que o Senhor tem para nós por um poço de lama aqui e agora? Que o teu coração seja capturado hoje por esse desejo. Eu quero viver e só tem um alvo na minha vida, um propósito na minha vida, é agradar o meu Deus. Porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável para mim. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito faça o que eu não posso, que é visitar com poder os meus irmãos, abrir os olhos do entendimento e nos fazer ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado. Nos faça entender que nós não vamos perder nada, nós vamos ganhar tudo. Que não vale a pena, Senhor, chafurdar na lama, quando o Senhor tem algo muito melhor para nós. Abençoa o teu povo, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém.